amigo do Legale, doutor, doutora, advogado, né? Advogada, guerreiro, lutando aí com seus processos, buscando informação nesse nosso encontro aqui, para discutir então embargos de terceiro, não é? Muito bem. O meu nome é Custódio Nogueira, professor aqui na Faculdade Legale, e o que a gente tem de bastante interessante para trazer nesse encontro de embargos de terceiro é que ele se soma ao encontro de embargos à execução. Veja, com muito carinho, não dá para estudar isoladamente embargos à execução e depois você estudar embargos de terceiro. Eles se complementam para que o colega tenha segurança e enxergar as hipóteses em que o seu cliente ou a parte contrária no seu processo será uma parte que deveria ou que deve apresentar embargos à execução e não embargos de terceiro. Se nós, advogados, entrarmos com embargos errado, aí, meu amigo, a casa caiu, hein? Porque não tem esse negócio de aceitar um recurso como se fosse o outro, né? Então, não existe esse fenômeno processual, não, né? Então, nós temos que saber apresentar o embargo correto. Aqui no Legale eu tenho um curso só de embargos de execução. Tenho vários cursos pontuais temáticos específicos dentro da execução, não é? Então, um só de desconsideração da personalidade jurídica, de liquidação de sentença, de impugnação, e assim de penhora, não é? Da ordem de penhora, enfim, vários temáticos aí, tem mais de 20 títulos de cursos dentro da execução que o colega pode estar adquirindo. Ou então, todos eles dentro do curso lá de formação do advogado trabalhista. Pois bem, veja só que coisa interessante. Embargos, execução, embargos de terceiro. Quando que eu vou de um, quando eu vou de outro? Preciso saber se a parte, né, a pessoa, preciso saber se a pessoa que sofreu a penhora, ela é parte legítima do processo, ou então ela é uma pessoa que não tem nada a ver com o processo, sendo, portanto, um terceiro. O desafio desse nosso encontro é conseguir demonstrar para você, doutor, doutora, com tranquilidade, para que você tenha segurança na identificação das hipóteses em que a pessoa, não a parte, a pessoa que venha sofrer uma penhora, que essa pessoa seja ou não considerada um terceiro. Que aí, então, o advogado tem que entrar com embargos de terceiro. Porque se ele entrar com embargos de execução, ele já entrou com o ato errado. Aí a parte contrária, dentro do processo, tem que saber impugnar. Falar, ô, excelência, aqui já precluiu, hein? Era para ter embargado de execução, embargou de terceiro, a parte contrária. Era para ter apresentado embargo de terceiro, apresentou embargo de execução. Então, é uma coisa que, com atenção, nós vamos conseguir enxergar quem é parte e, portanto, tem que apresentar embargos de execução, e quem não é parte e que, portanto, deve apresentar embargos de terceiro. Então, esse, sem dúvida nenhuma, no primeiro momento, é o que mais nos chama a atenção. Pois bem, vamos lá. No começo eu sempre trago os meus contatos no nosso material, para que o colega possa estar, enfim, não é, mantendo um contato aí, passando um e-mail, ou chamando no direct do Insta. Eu tenho muitos chamados lá no direct do Insta, na medida do possível eu sempre vou respondendo. Aí tem meu currículo também, um mini currículo, eu sou consultor, presto muita consultoria para os advogados aí, e tem meu canal no Telegram também, né, e outros contatos aí. Pois bem, vamos lá começar a explorar os embargos de terceiro. A CLT ela é omissa, e aí então nós vamos nos valer do 769 da CLT para ir para o CPC, porque a CLT nada fala de embargos de terceiro. A CLT cuida sim de embargos à execução, e nós estudamos isso no meu curso lá de embargos à execução online, a exemplo desse daqui, não é? Bem tranquilo, um curso longo, estudando embargos à execução passo a passo, com profundidade, jurisprudência, essa coisa toda. Esse nosso, então, está aí o artigo 769, que nos permite ir para o CPC,
Chegando lá, quem nos recebe no CPC é o artigo 5º, que diz que aplica supletivamente, ou seja, de forma complementar o CPC no processo do trabalho. Então, bem tranquilo. E aí nós vamos estudar, então, o 674 do CPC, que diz lá, olha que absurdo, né? Precisou a lei dizer isso, quem não sendo parte no processo. Portanto, para tentar imaginar quem é o terceiro, primeiro, ele não pode ser parte. Veja, ele pode até ser parte ilegítima, mas ainda que para ser parte ilegítima, primeiro ele precisa ser parte, para depois saber se é legítima ou não. Isso tudo se discute no embargo de execução, porque ainda que ilegítimo, é parte, aí discute no embargo de execução. Tanto que o 674 coloca, quem não sendo parte, então não pode ser parte. Não dá para você abrir um embargo de execução dizendo assim, a parte é ilegítima. Não. Aí você já errou, né? Com todo o carinho do mundo. Se você abrir um embargo de terceiro dizendo, aqui é embargo de terceiro, e a pessoa aqui que sofreu a penhora, ela é parte ilegítima. Então você já pisou na bola. Por quê? Porque ainda que ilegítimo, então ela é parte. Aí lá no embargo de execução você vai discutir se ela é parte legítima ou ilegítima. Aí a capacidade de ser parte, não é? Muito bem. Por outro lado, você começa o embargo de execução dizendo, olha, excelência, sofri uma penhora aqui, não é? O embargante de terceiro aqui sofreu uma penhora e ele não tem nada a ver com a lide principal, da qual se originou a ordem de penhora. Veja, não tenho nada a ver. Mas quais seriam essas hipóteses? É o que nós vamos ver. Primeiro, precisa acomodar o raciocínio, preparando o seu coração, para que você entenda que, para ser terceiro, não pode ser parte, nem mesmo ilegítima. Então, cuidado aí. Agora, se você está num embargos à execução, estou no embargos à execução, aí eu estou falando que eu sou parte ilegítima, até cabe nos embargos à execução. E, ao nós estudarmos as hipóteses dos embargos de terceiro, aí você vai ver, você pode ter certeza do que eu estou falando. Daqui uns 15, 20 minutos, quando a gente começar a estudar algumas hipóteses dos embargos de terceiro, você vai falar assim, para mim isso daqui era para discutir que essa parte era ilegítima, essa pessoa era ilegítima, não poderia figurar porque ela é parte ilegítima, e não é parte ilegítima, ela é legítimo terceiro. Na medida em que formos vendo, então, as hipóteses, isso vai ficar muito claro. Então, vamos voltar lá, continuar a estudar a lei aqui. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição. O que é constrição? Penhora, ou ameaça de constrição sobre bens que possui, ou bens os quais tenha direito incompatível com o ato de constritivo, com o ato de penhora. O que seria essa questão de direito, que ela tem um direito incompatível com o ato de penhora? Porque o bem lá está gravado com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, aquela coisa toda lá, e impede, blinda o bem de ser penhorado. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu queria estudar com mais profundidade esse negócio aí de quando o bem pode ser penhorado, de quando não pode ser penhorado. Quer uma dica? Veja meu curso de bem de família. Eu tenho um curso só falando de bem de família. Aí lá a gente explica passo a passo o que é o bem de família voluntário, o que é o bem de família legal. E aí o colega vai entender essas cláusulas todas. Continuando. Então, e aí, vírgula, poderá então requerer seu desfazimento, ou seja, o levantamento da constrição, o levantamento da penhora, o afastamento da penhora, ou a sua inibição, ou seja, uma ordem para que não se penhore, não é? Por meio dos embargos de terceiro. Mas veja lá a parte grafadinha, então, não pode ser parte. Muito bem. Os embargos de terceiro servem até mesmo como uma ação preventiva. E devo lembrar que os embargos de terceiro é uma legítima petição inicial, é um processo incidental, não é isso? Dentro de um processo
que já está em andamento. Então, olha que interessante, né? Os embargos de terceiro, ele é uma legitimação incidental. Por que incidental? Porque ela incide, é uma ação que vai correr dentro de um processo que já tramitava. Que processo que já tramitava? O processo que gerou a ordem do juízo da vara do trabalho para que viesse a penhorar o bem desse que a gente entende que é terceiro. Então, isso é uma ação incidental. Chama atenção para o nosso curso de embargos à execução, porque lá eu expliquei a questão dos embargos à execução no sentido de ser uma ação autônoma, citando doutrina, inclusive, de Valentim Carrion, Liebman, e trazendo julgados. Sabe em que sentido? No sentido de que cabe fixação de honorários de sucumbência, tanto nos embargos à execução, quanto nos embargos de terceiro. Por quê? Porque são legítimas ações autônomas, que incidem dentro de um processo que já está em andamento, devido, portanto, à fixação de honorários de sucumbência. E trouxe acórdãos dos tribunais regionais, já condenando o executado, em regra o empregador, a pagar, inclusive, os honorários de sucumbência na execução. Fica a dica para você olhar no meu curso lá de embargos à execução, porque toda aquela parte que eu explico sobre o cabimento de honorários de sucumbência se encaixa aqui nesse encontro de embargos de terceiro. Perfeito cabimento de embargos de honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. Eventualmente, ainda mais claro o cabimento nos embargos de terceiro, porque esse terceiro ele está chegandão mesmo no processo, a qualificação dele vem inteirinha na petição inicial dos embargos de terceiro. E ainda a distribuição é por dependência, né? Então tem todo um encadeamento de ideias no sentido de que nem em sonho se discute o caráter de independência, de ação autônoma dos embargos de terceiro. Dos embargos de execução, como eu expliquei no curso de embargos de execução, ainda tem uma certa discussão se é só uma mera fase da execução ou os embargos de execução é um incidente. A meu sentir, é um incidente. Sendo incidente, cabe a fixação dos honorários de sucumbência. Portanto, se você advoga pelo exequente, que em regra é o empregado, e, portanto, vai apresentar a impugnação do lado dos embargos de execução e, eventualmente, impugnação aos embargos de terceiro, então, nessa impugnação, impugna o ato da parte contrária e já pede a fixação dos honorários de sucumbência, na forma que eu demonstrei no curso de embargos de execução. Não é? Para quê? Para você ganhar mais um pouco, para você fazer justiça. Eventualmente, você advogando pelo exequente e empregado, você já tem os 30% dos honorários contratuais, os honorários que foram fixados no conhecimento e agora os honorários de sucumbência na execução, meu amigo. Não é? Está pensando o quê? Então, vamos lá. Vamos começar a ver as hipóteses de embargos de terceiro. Onde estão essas hipóteses? Elas estão no CPC. Artigo 674 do CPC. São 4 hipóteses e nós vamos ver uma a uma. E depois nós vamos ver especificamente a questão da tomadora de serviço, da terceirização, que ela é específica e que pode gerar um caso de embargos de terceiro, onde os colegas às vezes dão uma navalhada lá e apresentam embargos de execução e se arrebenta. Então nós vamos ver isso aí tudo junto, tá bom? De uma forma tranquila, bem passo a passo. Então está aí, 674, então agora no parágrafo 2º, dizendo lá, considera-se terceiro, né? Quem é terceiro para ajuizamento dos embargos de terceiro? Aí o inciso 1, são 4 incisos no parágrafo 2º, trazendo as 4 hipóteses de embargos de terceiro. No inciso 1, nós vamos começar a estudar a primeira, que se encaixa bem no nosso caso aqui. Está dizendo lá o CPC, o cônjuge ou companheiro, não é? Ou companheira, lá pouco importa a forma de união. Quando defende, né, esse cônjuge, que é o terceiro, quando defende a posse de seus bens próprios, porque ele conseguiu pelo esforço dele, ou de sua meação, não é? Porque parte é dele, não é? Muito bem. Ou porque recebeu de herança também. Ressalvado o 843, que nós já vamos para ele. Mas antes, nós vamos fazer aqui um comentário. Olha só, quem é esse cônjuge
que se costuma dar o nome de cônjuge inocente. Por que cônjuge inocente? Porque ele é, por exemplo, vamos imaginar que é um casal. Aí é a mulher ela é empresária e ela tem lá a empresa dela lá. Não importa, ela tem a empresa dela. Do que é a empresa não importa, tem uma empresa lá. E aí? Aí essa mulher, ela é casada, ou tem um companheiro, ou tem uma companheira, pouco importa. A companhia dessa empresária é o tal do cônjuge ou companheiro inocente. Por quê? Porque desse casal, quem é sócio lá da empresa? A mulher, não é? Ela que é sócia lá na empresa. O companheiro, a companheira dela, não tem nada a ver com a empresa. Simplesmente divide a vida ali com essa pessoa, com essa mulher que tem lá uma empresa, tem lá uma sociedade. Um salão de beleza, um supermercado, uma farmácia, pouco importa qual é a atividade empresarial. Mas essa mulher, ela é sócia lá com outras pessoas que não tem nada a ver com essa convivente dela aí. Beleza. E aí? Aí essa empresa está sofrendo uma reclamação trabalhista. Já desconsideraram a personalidade jurídica porque a empresa não tinha nada para pagar e chegaram agora nessa sócia. E penhoraram o bem dessa sócia. E esse bem, para fins de penhora, não pode ser bem de família. E isso eu expliquei bem lá no nosso curso de bem de família. Então, considerando que esse imóvel não é bem de família. Muito bem. E aí? Aí, então, foi penhorado esse bem. E vamos dizer que ele é 50% da sócia, da empresa que está sofrendo execução e que já foi feita a desconsideração da personalidade jurídica, e 50% é da convivente dela, do convivente dela, do marido dela, enfim, de alguém lá que vive com ela lá. Então, esse é a pessoa que vive com essa sócia, que está sofrendo execução, esse que é o sócio, ou melhor, esse que é o cônjuge inocente, o companheiro inocente. E o outro, a mulher que está sofrendo execução, ela que é a problemática aí do casal, que está trazendo dívida para dentro da família. Beleza. Os embargos de terceiro vai proteger quem? Vai proteger esse convivente inocente, esse cônjuge inocente. Por quê? A hora que aí bateu a penhora lá nesse imóvel. Não adianta falar que é bem de família porque eles têm, por exemplo, outros imóveis. Então, aquele não é bem de família. Para dar certo o exemplo, senão não vai caber embargo de terceiro, vai caber, a tese vai ser outra, vai falar que é bem de família. Muito bem, então não dá para falar que é bem de família. Na prática, eles têm outros bens. E aí você foi chamado, contratado como advogado dessa pessoa, desse cônjuge inocente, que não tem nada a ver com a empresa, no sentido de ser sócio da empresa. Quem é sócio dessa empresa? A mulher do cara lá, a convivente dele, é a mulher que é sócia lá. Não a pessoa convivente. É essa pessoa convivente que te procurou. Quem te procurou não foi a sócia da empresa que está sofrendo a reclamação. Foi a convivente dela, ou o convivente dela, enfim, que te procurou. Aí eu pergunto, o que é essa pessoa, esse cônjuge, que não tem nada a ver com a empresa, que ele tem, qual a relação que ele tem com a empresa, qual a relação que ele tem com o processo que a empresa está sofrendo. Qual a relação que ele tem pelo fato de, naquele processo, ter realizado a desconsideração da personalidade jurídica e ter alcançado a pessoa física da mulher sócia, que é convivente lá. Ele não tem relação nenhuma com todo esse efeito do processo trabalhista, não se comunica. Ele não é sócio lá da empresa, não tem cota, não tem nada. Ele só divide a vida com a pessoa que está sofrendo essa execução. Mas com a empresa ele não tem relação nenhuma. Aí esse cônjuge, esse convivente inocente, o que ele é? Esse aí é terceiro, meu amigo. Esse não se discute. Esse é terceirão mesmo, ele não tem nada a ver com aquela empresa lá não. Não é? Então ele é terceiro? Esse é terceiro. O marido dela, o convivente dela, ou outra mulher que seja convivente dela também. Esses aí são terceiros, não tem nada a ver. Porque eles não participam, não estão no contrato social da empresa. Então ele é terceiro. Aí você vai abrir o seu embargo de terceiro e vai falar o quê? Dá ilegitimidade de parte porque ele é cônjuge? Não, você não vai falar isso. Ele não tem que discutir se ele é parte legítima ou ilegítima. Nos embargos de terceiro você não vai discutir isso aí. Nos embargos de terceiro você vai falar, ó, esse coitado aqui não tem nada a ver com a mulher dele, que é louca, que arrebentou com a empresa lá, não pode pegar o patrimônio dele.
A parte dele não pode pegar. A parte dele, ele é terceiro, ele não tem nada a ver com a empresa. Se a mulher dele não soube administrar o negócio e arrebentou com tudo, ele não tem culpa. Então o patrimônio dele não mexe. O que ele é? O cônjuge inocente. Beleza. Mas e a parte da sócia desse imóvel? A parte da sócia desse imóvel, aí vai vender esse imóvel. Por quê que vai vender no leilão? Porque ela tem outros bens, aquele bem não é bem de família, por isso que pode ir para leilão. Inclusive eu tenho um curso aqui no Legale que fala só do leilão, que muitos advogados não conhecem, o trâmite do leilão, do edital, que é importantíssimo, cabe embargos ao edital, não é? A arrematação, como é que funciona a arrematação, como que é lance, como que se dá lance, como é que funciona o leilão, né? A gente explica tudo isso daí, cada um num curso, aí tudo separadinho, bem bacana. Aí, muito bem. Então, entendi. Esse cônjuge inocente entra com embargo de terceiro para defender o quê? O imóvel inteiro? Não, vai defender a parte dele. Mas de quanto é a parte dele? Ué, regra geral é meio a meio. Se tiver uma porcentagem de diferença, se 30% para um, 70% para o outro, aí vai estar lá no registro da matrícula do imóvel, vai estar descrito lá quanto que é de cada um. Se não estiver falando nada, é metade de cada um. E aí, esse imóvel, como ele não é bem de família, ele vai para leilão, a hora que arrematar, vai dividir o valor. O que é do cônjuge, que deve, lá que é sócio e que tem a dívida na empresa, a parte dele vai para pagar o que ele deve. E o inocente recebe a parte dele. Limpinha, porque ele não tem nada a ver com a empresa. Por isso que o cônjuge inocente é terceiro, por isso que o cônjuge inocente não vai pagar nada para ninguém. Tá certo? Então, isso aí bem tranquilo. Muito bem. Resta saber quanto, não é? No sentido de que quando vai para o leilão, quanto que o sócio, ou sócio não, melhor colocando, quanto que o cônjuge inocente, o convivente inocente, que é o terceiro, quanto que ele vai receber, que valor que ele vai receber lá do leilão? Ele vai receber o valor da avaliação, que é mais alto, ou ele vai receber o valor da arrematação, que é mais baixo? Não é? A porcentagem dele vai ser calculada sobre qual valor? Isso é interessantíssimo, o CPC de 2015 pôs ponto final nessa discussão e eu já vou explicar, inclusive com julgado. Não é? E antes da gente já resolver essa parte de que valor, né, sobre o que vai ser calculado a parte do cônjuge inocente, antes disso nós vamos mostrar aqui para você ainda a súmula do STJ, que fala da intimação desse cônjuge inocente. Espero ter ficado claro, né, que o companheiro, o cônjuge do sócio ou da sócia não tem nada a ver com a empresa. A parte dele é limpinha aqui, ó. Agora, a parte do sócio que é devedor, aí vende esse imóvel e paga lá quem ele deve. Não é? Lembrando que só vai dar certo também de vender esse imóvel na marra lá no leilão, porque não é o único bem imóvel lá utilizado para a moradia do casal como bem de família. E isso eu explico, mas passo a passo, fazendo desenho lá na aula de bem de família. Que aí nós exploramos a Lei 8.009 de 90, passo a passo, encaixando aqui na Justiça do Trabalho. Pois bem, então vamos ver essa súmula, bem interessante aqui essa súmula 134 do STJ, que diz da intimação da penhora dos cônjuges, né, ou dos conviventes, embargos de terceira e meação. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado, que é o terceiro, que não tem nada a ver com a empresa lá do executado, pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua meação. Né? Então, isso é para evitar nulidade de citação, por conta da intimação. O casal recebe a intimação. O imóvel está no nome dos dois, recebe a intimação. O cônjuge inocente, ele já pode apresentar o embargo de terceiro dele. Pode. E quanto ao prazo dos embargos de terceiro, nós vamos ver que ele é bem diferente da forma de contar o prazo dos embargos de execução. A forma de cômputo do prazo dos embargos de execução eu expliquei no curso de embargos de execução passo a passo.
Agora aqui, no cômputo do prazo dos embargos de execução, tem um tópico próprio que eu vou explicar como conta o prazo dos embargos de execução, que é completamente diferente. Aqui nós temos nesse curso de embargos de terceiro, tem um tópico próprio para mostrar como que faz para contar o prazo dos embargos de terceiro, que é completamente diferente da forma de contar o prazo dos embargos à execução. Tá certo? Muito bem. Agora que nós vamos encaixar essa questão do cônjuge que não é sócio, como é que vai fazer para ele receber o valor da parte dele, já que esse imóvel vai para leilão, porque não é bem de família. E aí o 843 da CLT, ou melhor colocando, do CPC, vai nos ensinar se vai ser o valor da alienação, que é a venda forçada, a venda lá no leilão, que é o valor da arrematação, ou vai ser o valor da avaliação do oficial de justiça, né? Por quê? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Você sabe que o oficial de justiça, ele é avaliador também. E aí, quando é imóvel, aí é super tranquilo. Porque imóvel, o Brasil inteiro tem a tabela de metro quadrado de todos os imóveis de todas as cidades. Se for rural, também tem a tabela por hectare, alqueire, enfim, tem lá a tabela de quanto vale as propriedades. Então, o oficial de justiça está absolutamente tranquilo para penhorar, ele vê o valor nas tabelas, não é? E determina um valor de avaliação. Então, o oficial de justiça faz a diligência, quer imóvel urbano ou rural, ele faz a diligência, faz o auto da penhora e avalia e indica um valor para aquele imóvel. Esse é o valor da avaliação. Quando esse imóvel for a leilão, aí eu tenho uma aula só de leilão, explico passo a passo como isso funciona. E aí, então, ele pode ser arrematado. Só que, em regra, o valor da arrematação, ele é bem mais baixo do que o valor da avaliação do oficial de justiça. Então, o valor da avaliação é o oficial de justiça que dá, porque é ele quem avalia. O valor da arrematação são os licitantes que dão, aqueles que compram imóveis, qualquer coisa em leilão. Então, ele vai dando lá os lances. E o valor da arrematação, lógico, que sempre é mais baixo que o valor da avaliação do oficial de justiça. O que nós precisamos saber é, esse terceiro aí, esse cônjuge inocente, quando arrematarem o imóvel, que é uma parte dele, cônjuge inocente, e uma parte do outro que é sócio, como é que vai ficar a parte do cônjuge inocente? Ele vai receber a parte dele, vamos supor, 50%, que vai ser calculado sobre o valor da avaliação que foi o oficial de justiça que deu, ou o do cônjuge inocente vai ser calculado em 50% do valor da arrematação, que em regra é mais baixo. Aí é que está o pulo do gato, não é? E quem que vai responder isso? O parágrafo 2º do 843. Olha o que o parágrafo 2º do 843 diz. Não será levado a efeito de expropriação. O que é não será levado a efeito de expropriação? Ou seja, não vai valer a expropriação, não vai valer aí, por exemplo, uma arrematação que vai dar direito daquele que arrematou retirar o cônjuge inocente, o sócio lá daquele imóvel. Então, não será levado a efeito de expropriação por preço inferior ao da avaliação, no qual o valor auferido lá na arrematação seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, que é o cônjuge inocente, o correspondente à sua cota-parte, calculada sobre que valor? O da avaliação. Viu? Então, agora um exemplo para ficar bem mais tranquilo para você. O oficial de justiça vai lá e avalia o imóvel em 500 mil reais. Beleza, 500 mil reais. Vamos supor que esse imóvel é 50% da sócia que se arrebentou lá na empresa e 50% do cônjuge inocente. Então, 500 mil, 250 mil para cada um. Beleza? Beleza. Esse é o valor da avaliação que o oficial de justiça deu. Ok. E aí? Aí foi arrematado por 300 mil. 300 mil. Arrematou por 300 mil. E agora? Metade de cada um é 150.
Aí é que vem a história, ou melhor, aí é que vem a lei agora, né? O cônjuge inocente, ele vai receber metade da arrematação, 150 mil, já que arrematou por 300? Ou o cônjuge inocente vai ficar com metade do valor da avaliação do oficial de justiça? O cônjuge inocente vai ficar com a metade da avaliação do oficial de justiça. Então, arrematou por 300. Ué, o cônjuge inocente tem 250 desses 300. Por quê? Porque o cônjuge inocente fica com o valor da avaliação e não o valor da arrematação. Pô, mas e agora? O imóvel foi arrematado por 300 mil. 250 vai para o cônjuge inocente e 50 vai para a execução. É assim que a coisa funciona. Tá certo? Então, o cônjuge inocente, ele se garante aqui no valor da avaliação. Daí a importância dos advogados impugnarem o auto de penhora, para ver se o valor que o oficial de justiça está atribuindo à avaliação dele, oficial de justiça, face ao imóvel penhorado, está condizente com o mercado, ou está muito alta, ou está muito baixa. Se o oficial de justiça vai lá e avalia num valor alto, meu amigo, a hora que for para leilão isso daí, o cônjuge inocente vai ficar com tudo que der quase na avaliação. Aí você pode falar assim, poxa vida, mas então quer dizer que do imóvel de 500 mil, avaliado pelo oficial de justiça, o cônjuge inocente, caso a propriedade seja dele 50%, como eu disse, você tem que olhar na certidão de matrícula para saber certinho, lá vai estar a porcentagem. Mas vamos supor que o cônjuge inocente e o outro cônjuge que se arrebentou na empresa lá, que está sendo executada, tem 50%. Beleza. Aí avaliou em 500 mil. Ok. Esse cônjuge inocente está garantido com 250, seja qual for o valor da avaliação. Ou seja qual for o valor da arrematação lá no leilão. Aí vamos imaginar que lá no leilão arremataram por 220 mil. 220 mil. Foi o valor que arrematou. Mas e o valor da avaliação do oficial de justiça não foi 500? 500. O cônjuge inocente não tem 250? 250, mas arremataram por 220. E aí? Aí é o parágrafo 2º. Não será levada a expropriação, ou seja, esse leilão não valeu nada. Por quê? Porque o valor da arrematação não pagou nem a parte do cônjuge inocente. Viu que bacana? Olha, meu amigo, eu digo uma coisa com muito carinho para você. A gente está vendo embargos de terceiro aqui, de um jeito, olha, passo a passo, hein? Acredito que está ficando bem claro essa questão que envolve o cônjuge. Eu estou dando bastante, ou o convivente lá. Estou dando bastante ênfase nesse ponto, por quê? Porque aqui é que reside um número grande de execução. Quando não se consegue bens, né? Ou quando consegue, vem ter uma participação nesse bem de alguém, né? De um cônjuge lá, de um convivente que não é sócio. Então, não é parte no processo principal, está só do lado de cá como um terceiro. E aí o advogado ele acaba não entendendo, sobretudo o advogado do exequente. O advogado empregado acaba não entendendo quem é terceiro, se não é terceiro, com que valor que fica, né? Vou ficar com só metade da arrematação? Não, o cônjuge inocente fica com metade da avaliação, como coloquei também em algum momento. Daí a importância de saber acompanhar o oficial de justiça e impugnar o auto de penhora, não é? E aqui uma dica, mais dica ainda, né, da prática. Não fique esperando o juízo da vara do trabalho intimar você acerca diga as partes acerca do auto de penhora. Não, tem muitos juízes que nem falam nada, tem lá o auto de penhora e aí ele fala só de leilão, mandando aquele imóvel para o leilão. E numa dessa, a parte tinha que impugnar, e o advogado ficou lá olhando para o céu, lá sem saber o que estava fazendo. Né? E se você advoga por aquele que está sofrendo a penhora, tem lá o auto de penhora já. Eventualmente, o cônjuge inocente lá, o convivente da sócia que está sendo executada no processo principal, esse que é o inocente, te procura. Doutor, estão penhorando minha casa lá, mas eu não tenho nada a ver com aquela empresa da minha mulher lá, com a doida lá, que se arrebentou lá, agora está pegando meu imóvel. Aí o que você tem que perguntar para ele, você advogado? É o único imóvel teu? Não, eu tenho outro lá que eu moro,
também, e o outro é de maior valor, e esse aqui está sendo penhorado. Então, esse que está sendo penhorado não é bem de família. E se você fez meu curso de bem de família, você se ligou certinho no que eu falei. Muito bem. E aí? Aí esse imóvel pode ser penhorado? Pode. Aí ele quer saber de você. E aí, o que você vai fazer para mim? Aí, para esse que é o inocente, esse que não é o sócio lá da empresa, esse aí você tem que entrar com embargo de terceiro. Né? E já verificar no auto o valor que o oficial de justiça deu. E se for o caso, já impugna aquele valor. Por quê? Porque você, como advogado do cônjuge inocente, você tem que brigar para que esse valor seja alto. Por quê? Porque você, que representa o cônjuge inocente, você vai defender que ele, depois do leilão, que ele, seu cliente, cônjuge inocente, que ele vai ficar com o valor da avaliação, metade do valor da avaliação, caso o imóvel seja metade dele. Aí o valor é alto, porque a arrematação, meu amigo, a arrematação é lá embaixo, né? Aí lá no meu curso de arrematação, aqui no Legale, a gente vai discutir tudo certinho, como é que funciona a arrematação e o que é preço vil. É bem interessante isso aí também. Mas, enfim, vamos nessa? Vou te mostrar, olha só que bacana, vou te mostrar um julgado do STJ e depois um do TST. Olha esse. Direito de meação é metade de cada um. De terceiro, alheio à execução, deve ser resguardado em 50% do valor da avaliação, tá vendo? E não da arrematação. É o direito lá do terceiro. Vamos ver. Na pendência de julgamento de embargos de terceiro, opostos por ex-cônjuge meieira, olha, já até acabou o casamento, já virou ex-cônjuge meieira. Essa ex-cônjuge meieira, ela não é sócia da empresa, ela é a inocente. Aqui não tinha participação na empresa, o marido dela lá que se arrebentou lá na empresa. Até que se decida sobre eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, o bem indivisível, que é o imóvel, somente poderá ser alienado, olha isso, se o valor da alienação, lá no leilão, for suficiente para assegurar, para pagar ao coproprietário, que é a cônjuge inocente, 50% de que valor? Da avaliação do bem, e não da arrematação lá no leilão, respeitando as regras aí do parágrafo 2º do 843 do CPC de 2015, que eu acabei de comentar e explicar. Viu só como a coisa funciona? Então, o cônjuge inocente, ele está meio protegido, porque ele vai ficar com o valor da avaliação do oficial de justiça, que é sempre mais alto que o valor da arrematação, que as pessoas vão lá no leilão da lance para arrematar. Ele vai arrematar por valor mais baixo que o da avaliação, mas o cônjuge inocente, ele fica com metade do valor da avaliação, que é mais alto. Essa jurisprudência do STJ, e lógico que é aplicado na Justiça do Trabalho, e agora eu vou te mostrar uma do TST. Então vamos estudar uma jurisprudência do TST agora. Olha lá, o artigo 843 CPC de 2015, fala aqui da penhora. Então está aqui ele e o parágrafo 2º também, para a gente não ficar lendo a lei que eu já mostrei. No caso dos autos, consta do acórdão regional que os imóveis penhorados não pertencem em sua integralidade apenas ao executado, ao sócio executado, mas também à hora agravante, senhora fulana de tal, que é quem? A cônjuge inocente, a qual não figura como devedora na ação principal. Então ela é o quê? Terceirona, ela é terceira. Ela não vem aí discutir que ela é parte ilegítima, ela nem parte que dirá ilegítima, ela é terceira. Nesse contexto, a Corte ACO, que é o TRT, à luz do dispositivo de lei mencionado, que é o CPC, concluiu: em se tratando de bem indivisível, deve a penhora recair sobre a totalidade do bem, sendo garantida, quando lá da arrematação no leilão, a reserva do valor correspondente à fração do coproprietário, assim como disposto no parágrafo acima mencionado. E essa garantia, quando da arrematação, é sobre o valor da avaliação e não da arrematação, tanto que o acórdão aqui se reporta ao artigo acima mencionado, que é o parágrafo 2º do 843 do Código Civil. Desta forma,
observa-se que a questão controvertida dos autos relativa à penhora de bem indivisível e a reserva da cota-parte do coproprietário repassa e vai falar que não deu para receber lá no CPC, lá no TST. Por quê? Porque aí teria que discutir aplicação de norma infra e o TST não discute norma infraconstitucional quando o recurso de revista está em sede de execução. E aqui eu aproveito para comentar contigo um negócio interessante, que é o quê? Recurso de revista em sede de execução, eu tenho um curso, aqui eu tenho N cursos aqui no Legale, né? E tem esse de recurso de revista que é muito bacana e esse é bem longo. Por quê? Porque recurso de revista ele é muito técnico, ele tem muito juízo de admissibilidade para que se consiga chegar no mérito do recurso de revista. Olha, sem chance de erro, 60% dos recursos de revista não são conhecidos, porque não passam no juízo de admissibilidade, porque os advogados não conseguem cumprir os requisitos de admissibilidade. Aí não chega no mérito. E recurso de revista, ele tem hipótese de cabimento, não é igual ao RO, que você vai entrando com RO torto direito, ou agravo de petição na execução, que você vai entrando à vontade, inclusive de decisão interlocutória na execução, agravo de petição. Recurso de revista para o TST, a conversa é outra. Por quê? Porque no conhecimento vai depender do rito. Se tiver no rito ordinário, as hipóteses de cabimento são umas. Se tiver no rito, no conhecimento, mas no rito sumaríssimo, as hipóteses de cabimento já diminuem bastante. Parágrafo 9º do 896 da CLT. Por sua vez, se estiver na execução, para entrar com recurso de revista, para tirar do TRT, que julgou o agravo de petição, que é esse caso aqui, para levar para o TST, aí, meu amigo, parágrafo 2º do 896 da CLT, só ofensa a CF. Esse recurso de revista não foi conhecido. Por quê? Porque estava discutindo o 834, parágrafo 2º do Código Civil, e ele é norma infra constitucional. E aí? Aí não sobe revista. Viu? É osso, viu? Não é fácil advogar, não. Então fica a dica aí, você que eventualmente está gostando do nosso encontro, imagina você o encontro de recurso de revista passo a passo, com todo o juízo de admissibilidade e inclusive teses de mérito, para você enxergar para valer o recurso de revista. Muito bem. Agora eu vou dar uma paradinha para a gente fazer um intervalinho, já voltamos nesse curso de embargos de terceiro, abordando as outras hipóteses. Muito interessante as outras hipóteses, que apesar de ser civilista, o cabimento de embargo de terceiro, todo o embargo de terceiro, eu venho trazendo aqui para a realidade do processo de trabalho, para você ver a aplicação. Como fizemos no caso do cônjuge inocente. Retomando, segunda parte aí do nosso encontro já, discutindo embargos de terceiro. Então, primeira parte bem trabalhadinho lá, a questão do cônjuge. Para encaixar e finalizar o raciocínio, a questão de quando aquele imóvel for considerado como bem de família. Deixei bem claro que na tese anterior, né, no primeiro bloco, de que aquele imóvel que então foi penhorado, que parte é do cônjuge inocente, parte é do cônjuge executado, que aquele imóvel não era bem de família, por isso então que ele foi para o leilão. Beleza. Fora tudo isso que nós vimos já, ainda sobre o bem que envolve o executado e o cônjuge inocente, poderemos sim ter uma tese de alegação de bem de família, por que não? Eventualmente é mesmo bem de família. E aí vale o estudo em si da Lei 8.009 de 90, que vai falar lá do bem de família. E também do Código Civil. Por quê? Porque lá no Código Civil nós temos o bem de família voluntário. E o legal é o da 8.009 de 90. Isso lá no meu curso de bem de família eu deixo bem claro. Pois bem, o que nós podemos fazer também para dar uma emparedada, atuando pelo exequente, pelo empregado, para dar uma emparedada lá naqueles que sofreram a penhora e agora estão alegando que esse bem é de família, quer o executado, sócio, ou o cônjuge inocente, que não é sócio, mas está sofrendo a penhora, caso eles aleguem que é bem de família, olha que coisa interessante que nós podemos discutir. Podemos discutir, enfrentar lá para ver se é bem de família mesmo, pesquisar outros bens, enfim,
e aí ver o que se consegue nesse contexto. Eventualmente tem outros bens, e aí dá para discutir se é mesmo bem de família ou não, pois na pluralidade de bens, devo lembrar que é protegido pelo bem de família o quê? Um único bem imóvel. E aí surge essa questão discutível. Uma outra coisa interessante uma pesquisa mais aprofundada de jurisprudência, você vai achar um julgado como esse que eu tenho aqui, que diz o seguinte, olha só que coisa interessante, vamos dizer o seguinte, o cônjuge que sofreu a penhora, o inocente, ele pode alegar que aquele imóvel ele adquiriu com o esforço dele mesmo. Agora já é uma terceira vertente do que eu estou falando, não necessariamente com bem de família. Que ele adquiriu por esforço dele e que aquele imóvel lhe pertence. É uma tese. Isso é o executado, o cônjuge inocente que está falando. Se você advoga pelo exequente, empregado, que está tentando executar esse imóvel e que quer essa parte do cônjuge inocente também, para satisfazer a execução. Aí o advogado do empregado, o exequente, ele tem que verificar se é mesmo, se o executado lá, o cônjuge inocente, que sofreu a penhora, se ele adquiriu com o esforço dele mesmo. Por quê? Porque muitas vezes não adquiriu com o esforço dele mesmo. Não é? Por que que não? Porque de repente é uma pessoa que não trabalhou, não teve renda, e aquele imóvel acabou sendo adquirido por conta de quando a empresa lá estava boa, estava bem, estava rendendo, e aí adquiriu aquele patrimônio. E outros, por exemplo, e agora aquele lá está sendo penhorado. Como está no nome do cônjuge inocente, uma parte do imóvel, aí o cônjuge inocente entra lá com embargo de terceiro, fala, não, esse é meu, eu adquiri sozinho, esse imóvel é meu, tira o zóio daí, tira a mão das minhas coisas. E aí? Aí você, advogado empregado, impugna isso daí, fala que não, que traga aos autos, então, que esse terceiro prove que ele adquiriu com o esforço dele mesmo. Cadê a escritura desse imóvel? Quem pagou a escritura? Cadê a origem dos valores que foram pagos para aquele que vendeu o bem para esse casal aí, esses conviventes que estão sofrendo execução? Quem pagou? Da onde veio o dinheiro? Se o dinheiro veio da empresa, meu amigo, aí a tese de embargos de terceiro, olha onde eu estou indo para te dar exemplo, hein? Aí a tese dos embargos de terceiro cai. Se o advogado do exequente, do empregado, for bom, né? Por quê? Porque, olha só, se esse terceiro, ele adquiriu o bem junto com o sócio, ok, junto com o sócio executado lá, ok. Só que, na real, o dinheiro veio da empresa. E se efetivamente o dinheiro veio da empresa, contou com o trabalho do empregado, que é o proveito econômico do empregador. Logo, o terceiro lá, que se diz terceiro, o cônjuge inocente, ele não é sócio, beleza, ele não é sócio, mas ele também não adquiriu aquele bem sozinho, não. Não foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro da empresa. E aí? E aí que é possível penhorar. Mas você está brincando. Meu amigo, aqui no nosso curso, você já sabe como é que é essa altura do campeonato, né? Aqui é tudo passo a passo. Vem ver a jurisprudência aqui, ó. Né? Olha só que bacana a jurisprudência que eu vou te mostrar agora. Isso daqui, meu amigo, é um negócio difícil, viu? Você não vai achar aí fácil, não. Né? Tá aqui, ó. Responsabilidade do sócio meieiro, que é o sócio o cônjuge inocente, pelas dívidas contraídas pelo cônjuge, né? Então vamos lá. Responsabilidade do sócio, lá da empresa meieiro, pelas dívidas contraídas pelo cônjuge. Por que a dívida contraída pelo cônjuge? Porque o cônjuge acabou dançando, quase perdendo o imóvel dele aí, está em vias de, né? Embargo de terceiro. Então olha isso que legal, ó. Um cônjuge será responsável por dívida assumida pelo outro. Como quem diz, o cônjuge inocente assume sim a dívida do outro cônjuge lá, sócio da empresa que está devendo. Sempre que dela sempre que dela resultar benefício para a família. Afastar essa responsabilidade é o desafio daquele que pretende opor embargo de terceiro para defender a sua meação. E aqui não foi provido o recurso do terceiro, hein? E a penhora foi convalidada. Por quê? Porque esse cônjuge, entre aspas aí,
inocente, ele não é tão inocente assim. É aquele cônjuge que não trabalhou, ficou em casa, cuidando das crianças, sei lá, fazendo decoração, não trabalhou, estudou, pá. Tem patrimônio? Tem. Está no nome desse cônjuge inocente? Tá. Mas foi ele que adquiriu? Não. De onde veio o dinheiro? Ué, lá da empresa. Ué, se veio da empresa, meu amigo, é como se esse imóvel inteiro tivesse no nome só do sócio executado e não desse terceiro sócio, inocente, que é o cônjuge inocente. Então, o advogado do empregado, que é o advogado do exequente, ele tem que saber emparedar o terceiro, exigindo, brigando no processo para saber de onde veio o dinheiro. Cadê a declaração do imposto de renda? Da onde veio o dinheiro do cônjuge que está dizendo que é terceiro aí? Vamos ver se ele é terceiro mesmo. Não duvido que ele seja, mas ele vai ter que provar que ele é terceiro. E é difícil, viu, o advogado do empregado, o advogado exequente que enxerga isso e vai lá emparedar. Muitas vezes o terceiro aí, ele não era terceiro. Né? Só que ele acabou passando para boa, conseguiu salvar a parte dele lá, por quê? Porque o advogado empregado do exequente não soube emparedar. Né? Então, não seja esse advogado. Né? Abra os olhos, meu amigo, fica esperto. Vamos nessa? Vamos virar a página, agora nós vamos ver a segunda hipótese de embargos de terceiro, que é a fraude à execução. Onde está isso? CPC, a gente está estudando no 674. Agora vamos para a segunda hipótese no inciso 2. O adquirente de bens, esse cara é terceiro, o adquirente de bens cuja constrição, penhora, decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Não é? Então, o adquirente de bens cuja penhora decorreu de decisão que declara ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, fraude à execução é um instituto que nós vamos ver que acaba muitas vezes se confundindo aí, né, com outro tipo de situação que eu já vou explicar, como, por exemplo, com o simples fato da reclamação trabalhista ter sido ajuizada. Olha isso, o reconhecimento, agora a súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé do terceiro adquirente. Demonstrar má-fé do terceiro adquirente é quase impossível. Por outro lado, o STJ, que se aplica aqui na Justiça do Trabalho, a súmula 375, exige o registro da penhora do bem lá no registro de imóveis. Né? Então, o que eu estou dizendo de fundo? Estou dizendo o seguinte, o processo ele começa em que fase? Do conhecimento. Depois que terminou a fase do conhecimento com o trânsito em julgado, o processo volta para a vara do trabalho e começa a execução. Fraude à execução, presta atenção, fraude à execução é venda, alienação de bens durante o quê? A execução. Não existe fraude ao conhecimento, a fraude é a execução. A fraude se dá na fase da execução. Quando o processo transita em julgado, começa a execução, o sócio começa a vender patrimônio. Isso é fraude à execução. Porque ao tempo da alienação, ele já tinha demanda que já estava na fase de execução, que poderia levá-lo à insolvência. Isso é fraude à execução. Por outro lado, se esse sócio vai desfazendo do patrimônio dele na fase do conhecimento, não é fraude à execução, porque o processo estava no conhecimento ainda, não estava na execução. Então, não é fraude à execução. Aí você fala assim, pô, mas então vou ter que esperar o processo chegar na execução? Você é advogado do empregado, imaginando, pô, eu vou ter que esperar esse processo chegar na execução, só aí é que eu vou poder arguir fraude à execução? Não. Se você acompanha meus cursos aqui, digo isso com muito carinho, na execução, você vai ver que nós temos um encontro, onde eu trato lá de penhora, trato de título executivo judicial, lá eu explico o quê? Olha, existe um negócio que se chama hipoteca judiciária. O que é hipoteca judiciária? Sentença, sem trânsito em julgado, só a sentença. Reclamada recorre de RO, reclamante recorre de RO, o processo está andando no conhecimento, recurso de revista, TST, extraordinário, STF, o processo está andando no conhecimento. A partir da sentença, o que eu posso fazer? Vejo quem são os sócios daquela empresa, vejo se ela tem patrimônio no nome da PJ
ou no nome dos sócios, e aí eu pego aquela sentença, vou no cartório de registro de imóvel e faço uma verbação lá. Pronto. Se o processo está no conhecimento, tá, mas agora quem comprar o imóvel vai pegar a certidão e vai ver que está lá, ó, tem uma hipoteca judiciária, porque o dono desse imóvel, o proprietário desse imóvel, ele tem uma PJ e a PJ dele tem um processo contra ela. Pronto, agora se o terceiro quer comprar isso aí, meu amigo, ele que se lasque, ele que vai lá e põe a cara dele e compra, mas a hipoteca judiciária já está lá na certidão de imóvel. Viu? Assim que a coisa funciona. Ou então, já propõe, desde a distribuição da inicial, se for o caso, ou de forma incidental na fase do conhecimento em qualquer momento, o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. E aí vale, inclusive, a despersonalização inversa da personalidade jurídica. Se você nunca ouviu falar nisso, vê meu curso de desconsideração da personalidade jurídica. Eu explico tudo lá. Tanto da desconsideração da personalidade, quanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tudo no mega passo a passo, aí não tem como não entender. Não é? Mas para ficar claro, sobretudo, inclusive, para quem advoga para o executado, para não achar que eu falo só do exequente, não é? Que advoga aí para o executado, se o juízo do trabalho, porque o juízo do trabalho manda penhorar, viu? Às vezes está lá o imóvel... não deveria ter sido, não há que se falar, por exemplo, em fraude de execução, porque a parte, quando alienou o bem, o sócio executado, quando ele alienou o bem, estava na fase do conhecimento, tinha, sei lá, nem tinha ocorrido a audiência ainda, ou já tinha ocorrido a audiência, ou já tinha sentença, não interessa, estava na fase do conhecimento. E aí? Aí ele vendeu os bens dele, o sócio pode? Ué, por que não? Ah, mas não é fraude de execução? Mas que execução se está na fase do conhecimento? O advogado do empregado lá é que deveria ter apresentado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica lá no conhecimento, para tornar réu o sócio. Aí ele não poderia vender, porque já tinha uma demanda capaz de levá-lo à insolvência. E ainda que averbasse lá na certidão de matrícula dos bens daquele sócio. A hipoteca judiciária. Aí você estava blindado. Aí, meu amigo, deixa a fase do conhecimento demorar 20 anos, não tem problema que os imóveis estão amarrados. Se algum terceiro comprar, azar do terceiro. Aí é um terceiro de má fé, porque ele comprou e na certidão está dizendo que aquele imóvel serve de hipoteca judiciária para o processo tal. Ainda que o processo tal esteja na fase do conhecimento. Aí você consegue segurar o bem, não é? A essa altura do campeonato, também você pode estar se perguntando assim, ué, mas aquele que vai comprar um imóvel, ele não tem que tomar todas as cautelas de praxe, ver se esse camarada que está vendendo imóvel, ele já não teve empresa, e se a empresa dele sofre algum processo? Então, isso daí é o que as pessoas, em tese, responsáveis, fazem. Mas onde está dizendo que é obrigado a fazer isso? Não tem, né? Por exemplo, eu quando eventualmente venho prestar uma consultoria ou venho orientar alguém, eu falo, vai comprar imóvel? Ah, eu vou comprar um imóvel. Então, meu amigo, tira a certidão vintenária desse imóvel, veja que o histórico integral disso daí, as pessoas que estão te vendendo, tire certidão até do pezinho, para ver se essa pessoa está viva. Porque ela pode estar morta e estar vendendo imóvel. Então, pede uma certidão, por exemplo, de nascimento atualizada. Porque se a pessoa já morreu, está averbado o óbito lá. E aí não depende de ninguém, o próprio cartório faz. E aí, meu amigo, você se livra. Porque, olha, você não imagina. Você sabia que tem morto, que o morto vende as coisas. Né? Então, você tem que tomar um cuidado danado com isso daí, viu? Né? Não é fácil, não. Fazer negócio com brasileiro, meu amigo, você tem que estar ligeiro. Então, muito cuidado. Está aqui, então, agora eu vou te mostrar até uma jurisprudência dentro desse contexto todinho que eu te expliquei aí. Deixo todas as dicas aí, ó. Esse negócio aqui é esse material muito mastigado. Essa jurisprudência que a gente vai ver é da SDI, do TST, que julgou recurso ordinário vindo lá de uma ação rescisória. Olha que bacana, hein? Rescindindo acórdão. Então vamos lá. Recurso ordinário em ação rescisória. Venda de imóvel do sócio antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Terceiros de boa-fé. Por quê? Porque quando eles compraram do sócio e não havia ainda a desconsideração da personalidade jurídica, logo esse sócio não se tornou parte. Aí ele poderia alienar os bens dele. O que deveria o empregado ter feito aqui, nesse processo? Ter feito lá a hipoteca judiciária. Continua lá. Alienação ocorrida quando a execução ainda era unidirecionada à PJ da executada. Por quê? De novo, porque o advogado do empregado entrou só contra a PJ e não contra o sócio. Não promoveu incidente de desconsideração. E o sócio o que fez? Ligeiro, né? Tá vendo que a casa está caindo, ele foi lá e vendeu para livrar algum dinheirinho lá. Continua. A indicação de fraude à execução encetada, apresentada face à decisão rescindenda, não subsiste, pois, inexistindo execução direcionada contra o patrimônio da sócia, na época da alienação do bem, está vendo? Por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não há como se vislumbrar a hipótese de existência de ação capaz de reduzi-la à insolvência. Então não tinha nada direcionado contra ela, sócia. A ação, reclamação trabalhista originária, era direcionada contra a PJ. Aí, ó, a previsão inscrita no 593 do CPC, lá de 73, que equivale ao 792 hoje, parágrafo 4, inciso 4 do CPC 2015, se restringe à possibilidade de insolvência apenas da pessoa do devedor, no estado em que se encontra a execução, que era só contra a PJ. Na espécie, esta se afigurava ainda unidirecionada à empresa, ou seja, só a empresa que respondia, a sócia não respondia. Aí muitas vezes eu ouço o colega falar assim, mas o sócio, o quadro societário, a sócia, ela não sabe que contra a empresa dela está correndo uma ação? Ela sabe, por isso mesmo que ela foi e vendeu o patrimônio dela. Agora, o fato dela, sócia, estar sabendo que contra a empresa dela está correndo uma ação e que a casa vai cair, o que ela faz? Ela pode vender o patrimônio dela? Lógico que pode. Não é? Por quê? Porque aquela ação ainda estava no conhecimento, não estava na execução. Agora, depois que entra na execução, não pode vender mais. Aí você fala assim, mas isso é errado, tal. Meu amigo, isso é errado, isso é certo, isso não interessa, o que interessa é a lei. Advogado estuda a lei e aplica a lei. Mas está certo, está errado, e você muda o seu para quem você vota? Deputado estadual, federal, para quem faz lei lá, as leis, né? Deputado federal, senador, estadual não, né? Que a competência da Justiça do Trabalho é da União. Então, o seu deputado estadual, o seu senador, é eles lá que vai mudar a lei. Não, a gente não muda a lei. Aí continua. A aquisição do bem da sócia pelas terceiras se deu em momento anterior à desconsideração da personalidade jurídica da devedora, lá da reclamação principal. Razão pela qual ocorre a desatenção aos termos da norma citada, quando o julgador aplica à pessoa nela não inscrita. Ou seja, todos esses termos bonitos aqui para dizer o quê? Que pisaram na bola, porque o imóvel é sim da terceira, e ela é terceira de boa-fé. Porque quando a sócia vendeu, ela, sócia, pessoa física, ainda não era parte no processo. Da mesma forma, o reconhecimento da fraude à execução depende também da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a súmula 375 do STJ que a gente estudou. O que seria a má-fé do terceiro? Ele comprar um imóvel, vendo que na certidão de matrícula atualizada está dizendo que aquele imóvel está gravado no processo tal, de hipoteca judiciária, ou que contra aquela dono daquele imóvel tramita tantas ações, aí a pessoa que compra seria de má fé. E continua o julgado para dizer que o que não se desume, o que não se enxerga no caso aí, quando agem de boa fé os terceiros, sobretudo quando sequer tinham conhecimento da existência de qualquer embargo sobre o imóvel. Não é? Por quê? Porque quando compraram o imóvel, olha lá, não tinha nenhuma certidão, na certidão não estava dizendo que estava gravado bem, não é? Sobre o imóvel objeto da transação. E certidão nenhuma da Justiça do Trabalho os informaria da positivação do nome da sócia. Por quê? Porque a sócia não era parte.
proprietária do bem como devedora, não é? Exato pelo fato de que, na época da alienação, ainda não constava seu nome no polo passivo da execução, viu? Não constava o nome da sócia lá no polo passivo, só contava a empresa, conforme consignado na decisão rescindenda, pelo que deve ser reputado como válido e eficaz o negócio jurídico celebrado entre as partes. Recurso ordinário em ação rescisória conhecido e provido lá na SDI do TST. Ó, esse é um advogado bom. Esse advogado aqui é de tirar o chapéu para ele. Advogado da terceira, ele perdeu, precisou entrar com ação rescisória, entrou com ação rescisória, perdeu, e aí no recurso ordinário que ele levou para a SDI do TST, a SDI é que virou a decisão da turma do TST que julgou a ação rescisória. Tá bom para você? Isso aqui é que é advogado. Por isso que eu sempre comento, que você quer estudar direito, não é que eu não gosto que compre obra. Você pode comprar a obra que você quiser, a doutrina que você quiser, fica à vontade. Mas você quer estudar o direito, meu amigo, é julgado. É julgado, e não é julgado do TRT, é julgado do TST, que tem 8 turmas, e, sobretudo, da SDI do TST. Você quer começar a enxergar alguma coisa no direito do trabalho? Estude jurisprudência atualizada do TST, das turmas do TST, e principalmente da SDI. Não estou desfazendo do TRT, não, nada disso. É porque tem que saber como é que quem manda no coreto julga. Então, você tem que saber como é que o TST está julgando, que aí você vai embasando todo o seu raciocínio. Não é? Você viu que coisa? Bem bacana, né? Passo a passo para você enxergar o que é o tal da fraude à execução. Fica esperto, meu amigo. Se você é advogado do exequente, se liga nos nossos cursos, nas dicas que a gente dá, como montar a petição inicial, como fazer tudo no processo do trabalho. Não é? Faculdade Legal aqui me permitiu fazer uma gravação enorme, de vários títulos. Então, eu estou trazendo a execução aqui, ó, passinho, 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 com a experiência que a gente tem da prática. Um curso voltadíssimo para a prática. Vamos ver outra hipótese de embargos de terceiro. Sócio da executada e a desconsideração da personalidade jurídica viciada. Vamos ver o que é o tal da desconsideração da personalidade jurídica viciada, que é a terceira hipótese. Está vendo lá o inciso terceiro do parágrafo 2º do 674. Quem que é a terceira aí? Aquele que sofre constrição, penhora judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. O que é isso daí? Isso daí é o seguinte: Justiça do Trabalho, com todo respeito ao juízo do trabalho, vara do trabalho, meu amigo, os caras estão tudo na Idade Média, ela é de sanguinário, negócio na faca. Eu vejo coisa que eu fico, às vezes, apavorado até. Falo, meu Deus, como pode a juiz de primeiro grau fazer um negócio desse jeito? O juízo de primeiro grau do trabalho mole não, é arena. Bicho, como diz o mineiro, o trem é feio. Aí, por isso que eu comento, estude jurisprudência do TST, porque o TST, ele aplica o devido processo legal. Se tiver vício processual, o TST anula tudo e volta para a vara do trabalho. O difícil é o advogado saber levar o processo lá no TST. Isso é difícil demais, né? Porque acaba precluindo, porque o processo do trabalho tem a questão da preclusão, 794, 795 da CLT, tem os vícios, o advogado não fala nada, fala depois, aí já precluiu, aí já era, o processo acabou. Então, com muito carinho e respeito, é por isso que muitos juízes da vara do trabalho, os caras deitam e rolam mesmo, porque os advogados, com o máximo carinho, tudo bem que soneira, não enxerga e vai passando tudo, né? Então, o advogado tem que ser técnico e saber levar. Isso é o que diferencia um advogado um advogado técnico dos advogados, né? Então, seja técnico. Não se permita que te dê um passa-moleque em você, não. Seja técnico, fale, olha, excelência, pela ordem, por favor, conste meus protestos aqui. Se for fora da audiência, manda uma petição e consigna seus protestos. Acabou. Não demole. Não é? Aqui é um exemplo. O que é esse negócio de desconsideração da personalidade jurídica viciada? Tem muito juízo do trabalho, meu amigo, que
ainda que a execução agora não seja mais movida pelo juízo, como era antes de ofício, por conta da reforma trabalhista, que alterou o 878 da CLT, que agora a parte tem que mover a execução, mas tem muito juízo que ele pega lá, a ação é direcionada só contra a PJ. Aí tenta execução, não dá nada. Esse juízo pega e vai para cima do patrimônio do sócio e penhora. E depois que penhorou o sócio, ele manda lá a intimação para o sócio lá se manifestar. Mas, depois que penhorou, tem sócio que fica sabendo da penhora com o oficial de justiça batendo na porta dele. Ô, tudo bom? Tudo. Quem você é? Eu sou oficial de justiça. O que você veio aqui fazer aqui? Vim penhorar a tua casa. Por conta do quê? Do processo tal, não sei o que tal. Mas esse processo aí é contra a minha empresa, não é contra mim. O oficial de justiça fala para ele com todo carinho, meu amigo, eu estou cumprindo a ordem do juízo. Você vai embaçar? Não, penhora então. E aí vai, penhora e tal. Tudo nulo, tudo errado. O juízo do trabalho pode muito? Pode, dá até medo. Lê o 765 da CLT, depois você me conta. Então, o juízo do trabalho pode tudo? E mais um pouco. Mas ele tem que seguir o devido processo legal. O que é a tal da desconsideração da personalidade jurídica viciada? O juiz do trabalho, ele não pode simplesmente penhorar o bem do sócio. A parte contrária, o empregado, lá, o advogado do empregado, que tem que acordar no processo, tem que prestar atenção no serviço e entrar com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para quê? Para tornar réu o sócio, quadro societário. E agora? Agora, excelência, não tem patrimônio na reclamada? Não. Então, agora, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que você quer, o advogado empregado? Eu quero que Vossa Excelência cite o sócio para que ele pague. Dê a chance dele pagar. Cita ele lá. Vamos tornar ele réu. Beleza. Penhorou o sócio? Não. Só tornou ele réu. Agora, o oficial de justiça vai lá e cita ele para pagar, não para penhorar o patrimônio dele. Ô, seu sócio, nós viemos aqui penhorar a tua casa. Não pode. Nós viemos aqui citar você para pagar. Que processo que é esse aí? Pronto, tomou ciência. 48 horas para pagar, artigo 880 da CLT. Não pagou não? Não, agora a gente penhora esse imóvel aqui. Mas é bem de família. Aí é tese, depois você discute o que você quiser. Agora está penhorado. Pronto. Acabou, meu amigo. Devido processo legal. Muitos advogados tomam na cabeça bonito, porque ele não protesta, que ele não sabe levar o processo para frente. E aí já era, não é? Muito bem. E trago aqui para você até o CPC, na CLT a gente já tem agora, né, o Instituto aí no 855B, falando lá do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que eu tenho um curso aqui que a gente fala disso bem passo a passo. Olha o 134 aí, parágrafo 1º lá do CPC que aplica aqui na CLT, aqui no processo de trabalho, dizendo lá, a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor. Instauração de que incidente? Da desconsideração da personalidade jurídica. Aí o 135, instaurado o incidente de desconsideração, o sócio ou a pessoa jurídica, o sócio é quando a ação é direcionada contra a empresa, desconsidera para chegar no sócio. Ou a PJ, quando se quer a desconsideração inversa da personalidade jurídica. E aí, serão citados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Está vendo? Serão citados e não que sofrerão penhora. Não pode penhorar direto. Não é por isso que tem o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Como quem diz, sócio, se liga aí, hein? Agora você é parte, beleza? Você está sendo citado, paga esse negócio aí. Se não pagar, nós vamos penhorar seu imóvel. Aí, beleza. Agora, devido ao processo legal. Não pode chegar penhorando. Mas os juízes do trabalho fazem isso? Que mundo você vive? Vamos lá. Vamos ver aqui, isso aqui eu estou explicando tudo, né? Vamos ver essa jurisprudência aqui, olha que legal. Agravo de petição, embargo de terceiro. Legitimidade ad causam. Configurada, redirecionamento da execução e citação dos sócios para pagamento ou garantia do juízo. Olha lá, inobservância do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quem que inobservou? Quem que pisou na bola? Juízo da vara do trabalho.
afronta a CF. Aí, ó, afronta a CF, você chega no TST, chega no STF. Inciso 1. Em obediência à nova ordem processual e à instrução normativa 39, constitui dever do juízo, lá da vara do trabalho, instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando o procedimento estabelecido nos artigos aí do CPC, sob pena de afronta à CF. E continua, a ausência do procedimento aí legal, obrigatório, torna legítima a intervenção dos sócios executados por meio da ação incidental de embargos de terceiro. Viu só? Aí aqui vem um pulo do gato, hein? Presta bem atenção, olha que coisa legal. Você tem lá uma reclamada que está sendo executada PJ. O processo anda, papapá. Aí vamos pôr lá na execução, penhora o sócio. Mas o sócio é parte? Não. Eu falei que a ação começou contra a PJ. Teve desconsideração da personalidade jurídica? Não. Mas penhoraram o sócio? Penhoraram. O sócio te chama. Doutor, me defende aí. Você vai fazer o quê? Para esse sócio que sofreu a penhora. Você vai entrar com embargo de execução ou embargo de terceiro? Ó. Se não teve desconsideração da personalidade jurídica, logo ele não é parte, sócio, ele é terceiro. Você tem que entrar com embargos de terceiro para o cara que é sócio. Por quê? Porque o advogado do empregado não moveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, o sócio não se tornou parte. Se o sócio não é parte, quem não é parte no processo é terceiro. Ah, mas esse cara, sócio, ele sabe que contra ele tramita uma ação. Sabe, meu amigo, porque a PJ é dele, mas ele é parte? Não, se ele não é parte, ele é o quê? Terceiro. Aí tem que entrar com embargo de terceiro. Já pensou se atravessar o embargo de execução? Não vai ser conhecido. Olha o serviço do advogado, não é? Então vamos lá, vamos continuar estudando. Agora o inciso 2 lá do julgado. A espécie se enquadra na hipótese que a gente está estudando aí do 674 do CPC, que, dispondo sobre o rol de legitimados para opor embargos de terceiro, inclui aqueles que sofreram constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. E por que o sócio não fez parte? Porque o juízo da vara do trabalho não citou ele, simplesmente o penhorou de uma vez. Penhorou o bem dele lá. 3, terceira parte. Apelo provido para reconhecendo a legitimidade ativa dos agravantes dentro do embargo de terceiro, porque o juízo da vara do trabalho jogou o embargo de terceiro improvido, não é? E aí precisou agravo de petição, não é? Para determinar o retorno dos autos para a vara de origem, até o juízo lá da vara do trabalho aprender o devido processo legal, a fim de que se prossiga no julgamento do feito. Como então entender de direito? Viu só? Precisou levar de agravo de petição. Então, o resumo da ópera. A ação tramitava só contra a PJ, não foi providenciado a desconsideração da personalidade jurídica, e aí já penhorou o patrimônio do sócio. O advogado do sócio entrou com embargo de terceiro, certinho. O juiz da vara do trabalho falou o quê? Não quero saber, mantenha a penhora. Até porque foi ele mesmo, o juiz do trabalho, que mandou penhorar, atravessou, né? Beleza. E aí, agravo de petição. O que o tribunal fez? Está aí, ó. Então, não é desrespeito ao juiz da vara do trabalho. É só para você se ligar como que o negócio é feio. E a responsabilidade tua é enorme. Aí o tribunal falou, volta esse processo lá para a vara do trabalho, fala para o juiz lá que primeiro ele tem que citar o sócio, para que o sócio possa se defender. Se o sócio não pagar, aí penhora. Pronto. Vírgula. Até aprender. É assim, meu amigo, né? Então, tome muito cuidado, né? Seja técnico, como foi esse advogado aqui. Muito bem. Vamos avançar para ver mais uma hipótese, que é o credor com garantia real. Quem é o credor com garantia real sobre os bens aí do Brasil? Em regra, né, são as instituições financeiras que acabam lá financiando os imóveis. Então, aqui a gente vai falar de quem? Aqui nós vamos tocar no caso do sócio que financiou um imóvel. O sócio foi lá no banco, na instituição financeira, e financiou. O banco se tornou o credor com garantia real.
E esse sócio, ele é devedor do banco e proprietário desse imóvel. E o empregado vai conseguir pegar esse imóvel aí? Vamos ver. Então está lá, ó, inciso 4, já no parágrafo 2º do 674, trazendo a quarta hipótese de embargo de terceiro, que é o credor com garantia real, as instituições financeiras em regra, para obstar, impedir expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, que é um imóvel lá, caso não tenha sido intimado, nos termos legais aí, dos atos expropriatórios. Então, o que é isso daqui? Veja você como o CPC preza pelo devido processo legal. A ausência de intimação arrebenta com o processo inteiro, torna tudo nulo. Devido processo legal, né? Não adianta ser assodado, apressado, passando por cima de tudo. Tem que seguir o devido processo legal. Se demora, se não demora, isso não é problema nosso. A questão é seguir a ordem legal. Imagina você, se você amanhã fica sabendo que o seu imóvel foi arrematado num leilão lá não sei do quê. Aí bate o novo dono aí e fala, ô meu amigo, vaza, a brasileira, né? Desocupa a moita aí. E aí, e o devido processo legal, você foi citado? Não, então como é que dorme? Então precisa ter o devido processo legal, para que a sociedade tenha organização, né? Muito bem. E aqui, então, a instituição financeira, ela se torna terceira quando? Quando o imóvel que ela tem como garantia, porque ela tem uma garantia real, por conta do financiamento, quando esse imóvel é perdido. E ela não foi chamada no processo para se manifestar. Por quê? Porque vamos imaginar que o sócio lá, o executado, ele tem esse imóvel financiado. Aí esse imóvel sofre uma penhora. O oficial de justiça, ao penhorar esse imóvel, ele vai levantar a certidão de matrícula. A certidão de matrícula vai falar se está financiado, se não está, quem é o credor que tem garantia real sobre aquele imóvel. E aí? Aí o oficial de justiça tem que informar isso em juízo. Para que o juízo do trabalho faça o quê? Chama lá o credor que tem a garantia real para ele se manifestar. Pronto, igualzinho, tudo que eu falei do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Chama o fulano lá para ele se manifestar, aquele que tem garantia real. Aí ele vem no processo e se manifesta. Opa, abre-se um incidente, torna-se parte. Beleza. Se pular essa parte e não intimar, o processo vai andando. E aquele imóvel com garantia real? Vai para o leilão. E foi arrematado. Não é? Então, tudo isso é nulo, porque tem que chamá-lo para ele tomar ciência e aí, então, se defender. Se não, quando ocorrer a bucha e a instituição financeira perceber, enxergar o que aconteceu, aí ela apresenta lá os embargos de terceiro. Não é? Então, é isso aí. Bem interessante, né? Vou mostrar uma jurisprudência e mais fundamentação, ainda antes da jurisprudência, que vai falar da preferência do crédito, que o colega poderia ficar em dúvida entre o credor com garantia real e o empregado na execução. Quem tem garantia? Tranquilo, CTN, artigo 166. O crédito tributário prefere a qualquer outro, porque é privilegiado, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição. Vírgula, ressalvados os créditos decorrentes do quê? Da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Portanto, entre o desempate do crédito do credor com garantia real ou mesmo tributário com crédito trabalhista e ainda decorrente de acidente de trabalho, esse é prioritário. Ou seja, o empregado passa na frente. Não é? E aí, então, o remanescente, o que sobrar, fica para a instituição. Evidentemente que eu não vou entrar no mérito do valor pago, né? Então, a gente podia até avançar para imaginar assim. Se o banco financiou esse imóvel para o executado em 200 meses e o executado pagou 10 meses, esse imóvel, quando for para leilão, vai ficar tudo com o empregado, não é? Ou vai pesar sobre o que efetivamente
o banco conseguiu receber desse bem? Né? E aí vai depender muito do valor que já foi recebido, aí vai depender de caso a caso, por isso que não tem como avançar nisso. O objetivo aqui é demonstrar o quê? Que entre o crédito do banco, da instituição financeira, o credor com garantia real e o crédito trabalhista, o trabalhista prefere, o trabalhista vence. Primeiro o trabalhista e depois o do crédito com garantia real. Vamos encaixar isso aqui na jurisprudência, vai ficar muito mais claro. Olha lá. Credor hipotecário e impenhorabilidade do bem. A hipoteca atribui ao credor hipotecário, à instituição, um direito real sobre a coisa, tranquilo, que foi dado em garantia. O que não significa que se tornou impenhorável aquele bem. Pode penhorar sim, ainda que tenha garantia. Pois bem, sendo levada à asta pública, que é o leilão, que eu tenho um curso aí de leilão específico bem bacana, o credor hipotecário tem direito do que restar, a instituição tem direito do que restar do crédito, após pago o valor lá do empregado, o crédito trabalhista. Considere-se ainda que uma vez adjudicado, que é o empregado ficar com o bem para ele, ou arrematado o imóvel, porque um terceiro comprou no leilão, a hipoteca que está gravada sobre aquele bem, como direito real de garantia, segue com o adjudicante, aquele que ficou com o bem, que pode ser o empregado, ou o arrematante, aquele que comprou o bem, sem qualquer prejuízo ao credor hipotecário. Por que sem qualquer prejuízo ao credor hipotecário? Porque o que a instituição vai perder é na exata medida do que ela recebeu. E aquele que ficar com o bem fica com o resto da dívida, em respeito ao contrato firmado anteriormente, que era aquela parte anterior que eu havia comentado. Resta ainda dizer que os créditos trabalhistas, dado seu caráter alimentar, gozam do privilégio especial, não remanescendo, não sobrando qualquer dúvida que os bens gravados com ônus real decorrente de cédula hipotecária são passíveis, sim, de constrição judicial. Não é? Então, é possível penhorar? É, mas vai estar muito ligado no valor que o executado já pagou lá para a instituição. Não é? E aquele que arrematar esse bem, uma porcentagem, eventualmente, ele ainda vai receber essa hipoteca, ele ainda vai ter que pagar o restante da hipoteca. Daí a dica para quem arremata em leilão. Se o bem está financiado, meu amigo, acompanha a coisa. Não é? Então tem que fazer lá seus cálculos para saber se vale a pena comprar ou não. Mas, enfim, isso aí é outro contexto. O que importa saber aqui, para fins de embargos de terceiro, é que a instituição que tem garantia real, ela se torna terceiro se ela não for intimada de que foi penhorado um bem no qual ela está gravado lá no registro de imóvel que ela conta com garantia real daquele bem. Se não intimá-la, aí ela apresenta embargo de terceiro. E aí eu estendi para poder explicar para você que o crédito é a favor do empregado dentro daquilo que o executado já pagou pelo bem. Senão, também o banco, a instituição acaba tendo prejuízo. Mas é essa a divisão. Essa divisão, então, vai depender do caso em concreto para saber quanto o executado já pagou e ver a porcentagem que esse empregado vai conseguir levantar no valor da arrematação. É isso, meu amigo. Olha quanta coisa de embargos de terceiro. E não acabou, não. Nós vamos fazer um intervalinho para voltar no terceiro bloco. Terceiro bloco conclusivo dos embargos de terceiro. Olha que bacana. Quanta matéria, hein, nesse embargo de terceiro. Pois bem, eu fiz questão, então, de trazer hipótese a hipótese lá do 674 do CPC, né, as 4 hipóteses, encaixando aqui na Justiça do Trabalho de uma forma bastante tranquila, para o colega ter segurança e enxergar quando é embargos de terceiro e quando deve apresentar o embargos de execução. Agora eu vou mostrar uma outra hipótese, que é referente ao tomador de serviço, nos casos de terceirização, onde pode surgir a apresentação aí de um embargos de terceiro, de um legítimo embargo de terceiro, de uma petição inicial de embargo de terceiro. Não não é muito comum, mas pode ocorrer. Em regra, quando ocorre, é falha do advogado ou do empregado, porque lá na fase do conhecimento, quando entrou com a ação, direcionou a ação só para aquela empresa que anotou a carteira de trabalho do empregado. Mas, eventualmente, esse empregado, ele trabalhou numa empresa que
acabou, então, prestando serviço para uma outra empresa, dentro de um contexto de terceirização. E esse empregado pode até ter um tempo trabalhado para a primeira reclamada mesmo, mas teve, eventualmente, um período do contrato de trabalho em que esse empregado acabou trabalhando numa outra empresa, não dentro de um grupo econômico, e sim dentro de uma terceirização. E aí o advogado desse empregado, desse coitado, na realidade, quando entrou com a ação, esse advogado tinha que ter feito uma entrevista muito bem feita, né? E perguntar tudo isso. Você quer saber como fazer uma entrevista passo a passo, como fazer contrato de honorários, procuração, petição inicial de direito, né? Aí você vê lá meu curso de formação do advogado trabalhista, que aí tem tudo lá, meu amigo. Lá é um escritório pronto para advogar. Aí você, então, está nessa situação, né? De fazer a entrevista. E acabou que entrou com a ação só contra a primeira empresa, não entrou contra a outra. Beleza. O processo vai andar, quem vai ser notificado? Só a primeira empresa que anotou o contrato de trabalho. Na audiência, só vem a primeira empresa, lógico, a outra não vai vir nunca. Por quê? Porque ela não foi chamada. E aí, uma hora, esse processo transita em julgado, sentença, aquela coisa toda, transitou em julgado. Beleza. Começa a execução. A primeira empresa não tem patrimônio. E aí não dá nada. Você tenta todas as formas de penhora e nada. Beleza. E aí? Aí você liga lá para o empregado, né? Fala, olha, filho de Deus, estou com o teu processo aqui, ó, já fiz tudo que eu, o advogado, a doutora aí, né, doutora? Olha, eu já fiz tudo possível e imaginável para te ajudar, mas não tenho o que fazer. Aí o coitado do empregado fala assim para o advogado, ô, seu doutor, o senhor viu lá o condomínio para ver se o condomínio não paga? Aí você fala, condomínio? Mas o senhor não trabalhou numa empresa lá de faxina? Foi. Mas eu trabalhei no condomínio, uns 2 anos e meio para um outro condomínio lá. Aí você não pôs o condomínio no polo ativo da ação, lá no conhecimento. Como que o condomínio agora pode tomar uma penhora na execução se o condomínio não participou da fase do conhecimento, né, doutor? E aí já passou 2 anos do término do contrato de trabalho, não dá para entrar com uma ação contra o condomínio, para discutir a subsidiariedade desse condomínio, né? E a empresa de faxina lá, que o advogado entrou com a ação contra só essa empresa, ela não vai pagar o processo. E aí, como é que fica? Né? Sabe como é que fica? Aí deveria esse coitado desse empregado aí entrar com uma ação contra o advogado. Falou, meu amigo, você não moveu o meu processo do jeito que você devia ter movido? Agora eu vou mover um contra você. Até você aprender a advogar. Que agora você me paga o que eu deveria receber na minha reclamação. Aí o negócio começa a tomar rumo. Esse é o certo, né? Com todo o carinho do mundo. Advogar é um negócio muito sério. Tem que ter muita responsabilidade para advogar. Não tem esse negócio, mas eu não sabia. Não tem não sabia. Advogado tem que saber. Por isso que é difícil advogar, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo lá do médico, né? Vai ter que operar lá, a pessoa tem um problema na perna, aí vai cortar a perna fora. Mas beleza. E aí? Aí chega lá no dia, o médico corta a outra perna que era boa. Por quê? Sei lá, ele estava no WhatsApp, não olhou, não sabia, não viu, não foi atrás. E agora? Então, e agora? Agora arranca a outra perna, né? Porque já ia ter que arrancar a outra mesmo. O cara quer ficar com uma perna, ficou sem nenhuma. Graças a quem? Graças a quem? A um médico lá que não prestou atenção no serviço que ele tinha que fazer. E o advogado? A mesma coisa. Toma cuidado, hein? Para não estar arrancando a perna dos outros por aí nos seus processos, não. Mas vamos lá ver o tomador de serviço? Olha aqui, ó. Tomador de serviço. Onde está isso que eu estou te falando? Não está no CPC, não, meu. Isso aqui é específico da trabalhista, súmula 331, lá no inciso 4. Mas a súmula 331 não caiu? Não, não caiu nada. Não caiu nada, nada, nada. Vamos lá. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, sobretudo inciso 4, né? Então, o inadimplemento das obrigações por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Ok. Desde que haja participado da relação processual, desde que tenha sido chamado lá no conhecimento, e conste também do título executivo judicial. Que título executivo judicial? Sentença. Né? Então era uma terceirização, condomínio, empresa de faxina, entrou com a ação contra a empresa de faxina e o condomínio não entrou, então o condomínio não é parte. Pode ser chamado agora na execução para pagar? Por quê? Tinha que ser chamado no conhecimento, viu?
Súmula 331 está valendo sim. O que caiu, pode-se entender que caiu da súmula 331 era aquela parte primeira que ela dizia. Diz ainda, está lá no site do TST, que a terceirização não é voltada lá para a atividade fim que era impossibilitada. E isso caiu por conta da Lei 13.429 de 2017, que incluiu a terceirização, dizendo que pode terceirizar tudo, inclusive a atividade principal, ou seja, a atividade fim. Então, bem tranquilo, acabou. E se você quiser uma orientação a respeito de terceirização, grupo econômico, responsabilidade de sócio, aí eu tenho um curso específico de cada tema desse aqui para você, aqui na Faculdade Legale. Muito bem, vamos dar uma virada de página, porque nós já vimos as hipóteses do CPC e a própria trabalhista, e todas as hipóteses do CPC voltadas para o processo do trabalho, no que toca o estudo aí da petição inicial dos embargos de terceiro. Agora, nós vamos estudar o prazo. Olha só, o prazo dos embargos de terceiro, ele é avesso a todos os prazos que se estuda. Porque os prazos que nós estudamos, na regra geral, eles têm o prazo do início, de quando se começa a contar o prazo. É de alguma coisa que começa a contar o prazo. Embargos à execução, garantiu o juízo, começa a contar o prazo de 5 dias dos embargos à execução. Muito bem. Embargos de terceiro. Embargos de terceiro, o prazo vai começar 5 dias depois de praticados alguns atos, que nós já vamos ver. Isso quando estiver na execução. E os embargos de terceiro, eles também são possíveis de serem apresentados na fase do conhecimento. Porém, os embargos de terceiro, eles não são contados o prazo de 5 dias a partir da penhora, como é nos embargos de execução. Os embargos de terceiro, ele pode vir bem depois, tanto na fase do conhecimento quanto na fase da execução. Então, eu vou te apresentar a lei para depois comentar a respeito do embargos de execução no conhecimento e os embargos de execução, o embargo de terceiro no conhecimento e embargo de terceiro na execução. Então, vamos lá. Prazo. Está lá no 675 do CPC. Lembrando que os embargos de terceiro, ele é 100% CPC. Olha só, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo do conhecimento, enquanto não transitada e julgada a sentença, porque depois torna-se coisa julgada e imutável, não é? Muito bem. Até a respeito dessa imutabilidade da coisa julgada, eu tenho um curso aqui que a gente fala de execução definitiva, e lá eu comento sobre a flexibilização da coisa julgada, hein? E também de ação rescisória. Importantíssimo esse ponto aí. Salva a vida esse curso. Enfim, então os embargos na fase do conhecimento é dessa forma. Até 5 dias do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado. Não pode deixar transitar em julgado. Transitou, já era. Então é até o trânsito, vamos dizer assim. E não necessariamente de quando houve a penhora no conhecimento. Por conta do quê? Quer ver um exemplo? Na fase do conhecimento, com medo da reclamada não pagar, já promoveu a desconsideração da personalidade jurídica. Lá na fase do conhecimento, pode? Pode. E aí? Aí o sócio já se tornou réu. Beleza. E, eventualmente, já o advogado do empregado, muito criterioso, lá no conhecimento, ele requereu uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar para fins de arrestar bens. E conseguiu arrestar um bem. E esse bem acabou constando como anterior proprietário o sócio. E a venda foi posterior ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E aquele terceiro, então, que adquiriu o bem, ele pode se manifestar, pode alegar que ele é um terceiro. Nesse caso, não vai colar muito, porque já foi promovido o incidente. Mas se não tivesse, ele seria um legítimo terceiro. Seja como for, é para dar o exemplo dentro da fase do conhecimento. Logo que esse terceiro fica sabendo que o imóvel dele foi penhorado, ele, terceiro, já pode apresentar os embargos de terceiro? Pode. Mas já está contando os 5 dias? Não. Até quando que no conhecimento ele vai poder apresentar o embargo de terceiro? Até antes do trânsito em julgado.
Então ele pode acompanhar toda a fase recursal, assistindo para ver o que vai dar? Pode. Basta ter sangue frio, mas pode. Se eu sou advogado desse cara, se ele me consulta, eu falo, não, vamos apresentar o embargo, velho. Vamos apresentar o embargo de execução, o embargo de terceiro, a gente já cria esse incidente e vamos ver se a gente libera o seu bem. Mas e se não entrar agora e a coisa for andando? Tranquilo também, até o trânsito em julgado. Transitou, já era. Trânsito em julgado, entra na execução. Portanto, cabe embargos de terceiro no conhecimento? Cabe dentro desse contexto que eu acabei de explicar. Agora vamos ver o prazo dos embargos de terceiro na execução. Aí continua, essa parte em negrito agora, que é para execução. Ainda antes, na linha de cima, né? Continuando depois da tracejada do 675. No cumprimento de sentença ou no processo de execução, cabe aí embargos de terceiro, até, tá vendo? É até, não a partir, até 5 dias. 5 dias depois do quê? Da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Mas cuidado com isso, sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, aí, na execução, nós temos 3 pontos importantíssimos que vão marcar o curso do prazo dos embargos de terceiro. Na execução agora, o conhecimento já foi. Execução, 3 atos: adjudicação, venda por iniciativa particular, que é do executado, que ele pode vender o bem e trazer o valor para dentro do processo para evitar o leilão, caso ele imagine que consiga uma proposta melhor. Ou então o leilão propriamente dito, que é a arrematação. E o primeiro deles é a adjudicação. O que é a adjudicação? Caso a arrematação não dê nada, ninguém arrematou, ou então o sócio, o executado, não vendeu o bem particular, aí o empregado ele pode adjudicar o bem e ficar com esse bem para quitar o processo, ou parte dele, enfim. Não é? Então é isso que é a adjudicação, venda por iniciativa particular ou a arrematação no leilão. Muito bem. Desses 3 pontos, dessas 3 hipóteses, gerará uma emissão da carta. O que é a respectiva carta? É a carta que vai transferir a propriedade para um desses 3 futuros proprietários, desses 3 efeitos, que é quem? O empregado, que pode ficar por conta da adjudicação, o terceiro lá fora que comprou, por iniciativa do executado em vender e traz para dentro do processo, ou então aquele que arrematou no leilão. Enfim, esses 3 futuros proprietários eles vão receber essa carta do juízo, transferindo a propriedade. E os embargos de terceiro, ele está nesse meio aí. Voltando lá na lei, olha que bacana. Em 5 dias depois da prática, depois da ocorrência da adjudicação, da venda por iniciativa particular, que o executado pode vender fora do processo, ou da arrematação que se dá no leilão. Nesse tempo, 5 dias depois da prática de algum desses atos, e vírgula, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, porque o juízo da vara do trabalho vai assinar essa carta para transferir a propriedade, como se o juízo do trabalho fosse lá um cartório de registro de imóvel e estivesse anotando a escritura, que foi feita lá no cartório, a escritura, dentro da certidão, dentro da certidão do registro de imóvel. Registrou, aí já transferiu a propriedade. O juízo do trabalho emitiu a carta, assinou a carta de adjudicação, de alienação para fora do processo, por iniciativa particular, ou a arrematação que se deu no leilão, o juiz assinou uma dessas 3 cartas? Assinou, transferiu a propriedade, agora não dá mais para entrar com embargos de terceiro. A parte tomou ciência, foi citada que ela poderia apresentar o embargo de terceiro e ela não fez nada. Às vezes isso aí pode demorar mais de ano, porque a parte está lá no imóvel, sofreu a penhora, tomou ciência da penhora. Já está correndo 5 dias do prazo para embargo de terceiro? Não, porque o embargo de terceiro vai correr lá da frente da assinatura da carta, da adjudicação, da venda por iniciativa particular ou da arrematação no leilão. Ocorreu isso? Não, só foi penhorado. E aí, esse processo vai andar. Às vezes fica naquilo, aí vai ter o edital do leilão, aí impugna o edital do leilão, pode ter recurso para o tribunal, aí volta, aí retoma a execução.
Aí marca o leilão, desmarca o leilão, e marca o leilão, desmarca de novo, aí marca, não dá ninguém, marca de novo, aí um dia arremata aquilo lá. Pronto, arrematou? Arrematou. Todo esse tempo, aquele que sofreu a penhora lá, o terceiro, ele está assistindo o processo. Está contando o prazo? Não, não está, o processo está andando lá. Por quê? Porque o processo vai contar lá na frente, depois da adjudicação, depois da venda para um particular, ou depois do leilão, mas antes de assinar a carta, depois desses atos, depois dessas hipóteses, 5 dias para apresentar os embargos aí de terceiro. Então, não dá para perder esse prazo, né? Esse é o caminho. Então, veja você que a cômputo do prazo dos embargos de terceiro é completamente diferente dos embargos de execução. Preste muita atenção nisso, para você não pisar na bola e prejudicar seu cliente. Muito bem, e eu venho explicando aqui ainda passo a passo. No conhecimento, com exemplo, ó, na execução, com exemplo aqui, tranquilo, bem bacana. Agora, o que pode se fazer para dar mais, vamos dizer assim, o que nós, pelo exequente, coloquei isso aqui uma ideia para o exequente, né? O exequente ele pode pensar assim, pô, já penhorou lá, tem terceiro naquele bem, e eles não se manifestam, esse terceiro. É interessante o advogado do empregado, exequente, já dá uma provocada lá para o juiz chamar aqueles camaradas lá para ele se manifestar, o terceiro, em vez de ficar esperando, de repente tem alguma coisa nesse meio aí, então já chama ele logo. Qual seria a ferramenta? Está aqui, ó, nós temos 2 hipóteses. Né? O que nós podemos fazer? 675, parágrafo único. Ó, caso identifique a existência de terceiro, titular de interesse em embargar o ato, embargo de terceiro, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente, para que ele venha se manifestar e já resolver esse negócio aí. Por que é importante fazer isso? Celeridade, já vai arrumando esse processo, porque depois que for para o leilão você fica tranquilo, para não aparecer lá na arrematação o embargo de terceiro, para embarriga todo o processo de novo. Então já vai arrumando a casa. Já identificou que tem interesse de terceiro? Atravessa uma petição, advogado exequente, atravessa uma petição lá e fala, excelência, nos termos do 675, parágrafo único, chama lá o terceiro lá para ele se manifestar. Porque se o juiz citar para se manifestar e quedar-se inerte, aí, meu amigo, já era também, porque foi provocada a manifestação. Por isso que o advogado do exequente tem que saber manejar o processo. Então, olha só quanta orientação a gente está passando aqui. E tem uma outra ainda forma de estar chamando o terceiro, o eventual terceiro lá. Vamos ver? Está aqui, ó. Está lá no 792, agora, parágrafo 4º, também do CPC. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo aí de 15 dias. Então, existe mais essa ferramenta para provocar o chamamento do terceiro quando envolver aí fraude à execução. A parte pode provocar, como o juízo de ofício também pode se manifestar. Aqui eu venho trazendo a conceituação para você, para que você tenha um material bem completo, né? O que é adjudicação, o que é arrematação, já expliquei tudo isso. E agora a gente vai ver essa jurisprudência aqui, ó. Vamos nessa. Embargos de terceiro, fora do prazo legal e a prova de suas alegações. Vamos nessa. No mais, verifica-se, através do registro de imóveis, que a arrematação ocorreu no dia 10 de dezembro de 2013. A respectiva carta assinada em 6/10/14. Olha quanto tempo demorou, 1 ano. Nesse 1 ano, poderia ter apresentado embargo de terceiro? Poderia. Mas quando que foi a assinatura da carta? 6/10/14. E os presentes embargos de terceiro foram protocolados somente no dia 10/11/14, ou seja, 5 dias depois da carta. E pode? Não. Olha aqui, ó, continua ali o julgado. E nos termos do artigo 1048 do CPC, que hoje é o 675, que é o artigo que a gente está estudando, o prazo para oposição dos embargos de terceiro é de 5 dias, contados da arrematação, adjudicação ou remissão, como eu expliquei, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
A carta foi assinada no dia 6/10/14. Olha esse caso, não é? A arrematação ocorreu em 2013. Não é? Olha que loucura. E a carta demorou 1 ano para ser assinada. Então, se a arrematação foi em 2013, então a penhora, meu amigo, deve ter sido 2010, né? 2012, por exemplo. Então, quanto tempo não teve para apresentar os embargos de terceiro? Aí foi apresentar depois da respectiva carta, da assinatura da carta. Nesses termos, tem-se que a presente ação foi proposta fora do prazo legal dos embargos de terceiro. Por outro lado, esclarece-se que, ainda que se considerasse a tese dos agravantes, e no sentido de que o prazo ora em debate teria contado a partir do momento em que tomaram ciência do mandado de emissão na posse, que é a data de tal ciência sequer foi comprovada nos autos. Esse que está o problema aí, ó. É que a tese, o que aconteceu aqui, para falar bem a verdade, foi o seguinte: provavelmente o advogado foi procurado, que já tinha assinado a carta, não tinha o que fazer. Esse advogado aqui, que ele fez? Vamos falar o seguinte, vamos alegar aqui que houve o mandado de emissão na posse, aí é que tomamos ciência, sabendo que não era isso. Isso foi a tese que foi lançada lá no agravo. Só que, o que o tribunal consignou? A data de tal ciência da emissão na posse sequer foi comprovada nos autos, ou seja, o somebody love do advogado lá não valeu. E aí, então, 818 da CLT, aquele que alega tem que comprovar, fato constitutivo do direito do reclamante, do autor, ele que tem que provar. O reclamante é autor, o reclamante não é empregado. Então, nos embargos de terceiro, quem é o reclamante? É o autor, sempre é o autor. Mas quem é o autor no embargo de terceiro? É quem sofreu a penhora. E aí a tese era boa do advogado, não digo boa, assim, a tese do advogado aqui, ela foi estratégica, ela falou, está tudo perdido, mas vamos mandar um louco aqui para falar que a gente não sabia do leilão, não sabia de nada, nem da carta. Quando chegou a ordem de emissão na posse, é que a gente viu que a casa tinha caído. E a gente fala isso lá. Se isso fosse verdade, ia valer? Ia, e eu já vou mostrar. Mas era verdade? Não era, né? Por quê? Porque já tinha a intimação da penhora do imóvel, não é? Então teve todo o tempo para apresentar embargo de terceiro. Meu amigo, que na hora o advogado não tinha mais o que fazer, considerando que esse advogado também não sabia, né? Aí ele deu essa daí para ver se cola. Mas como também não tinha prova, né? Porque ele nem sequer juntou a prova lá da emissão na posse, foi só argumentação. Sem prova, dançou no ônus da prova. Enfim, estou tentando contextualizar bastante aqui, no sentido de demonstrar para você, a minha grande preocupação não é só tentar explicar com um pouco de profundidade os institutos, seja ele qual for o curso que eu estiver conduzindo. Não é só isso, é mostrar para você como é difícil advogar e a responsabilidade que a gente carrega. Muito cuidado, viu, na hora de pegar a procuração aí. Mas, enfim, é isso. Portanto, se esse negócio de que realmente correu tudo à revelia de quem estava lá na posse do imóvel, e ele, que está na posse do imóvel, só ficou sabendo quando o oficial de justiça chegou lá com o auto lá de emissão na posse, o mandado de emissão na posse, aí sim cabe embargo de terceiro, porque correu à revelia, não sabia mesmo. Por outro lado, se não for verdade, não adianta tentar colar. O advogado lá tentou, você viu o julgado, não deu certo. Mas vamos ver em um caso que deu certo. Vamos lá. Até coloquei uma observaçãozinha ali para dar uma descontraída. Não acaba nunca esse negócio de embargos, né? Vamos ver. Jurisprudência, execução, embargos de terceiro e a discussão sobre a tempestividade. Hipótese em que os atos processuais anteriores à interposição dos embargos à arrematação foram praticados sem a ciência do embargante. Então o pau cantou lá e o embargante aqui de terceiro não sabia de nada. Assim, se os proprietários que não têm ciência e, por conseguinte, não participaram do contraditório e não exerceram o seu direito fundamental à ampla defesa, porque penhorar o bem, foi para leilão, assinar a carta, fizeram tudo, mas a parte não estava sabendo, não é?
aí foi prejudicado aí o contraditório, não exercer o seu direito fundamental à ampla defesa. Lembra que eu comentei das nulidades? A nulidade é tudo. Ante medidas aí de constrição e expropriação de seu patrimônio, não podem ser privadas dos seus bens, mediante processo judicial em que são fechadas as oportunidades de defesa, em razão da fluência de prazos cujos termos iniciais sequer conhece. Então, ele não pode ser prejudicado. Em tal contexto, não há que se falar em intempestividade dos embargos de terceiro. Recurso de revista conhecido e provido. Por que recurso de revista conhecido e provido? Meu amigo, esse camarada aqui, que recebeu o mandado de missão na posse, ele entrou com embargo de terceiro, perdeu na vara do trabalho, recorreu de agravo de petição, perdeu no TRT, levou de recurso de revista para o TST e lá reformou. Está aqui a decisão. Viu? O TST, meu amigo, não sei até quando, né? Mas pelo menos pela experiência da gente, até hoje o TST ele é fiel em nulidade. Anula tudo, volta para a vara do trabalho. Por quê? Porque o juiz da vara do trabalho e o TRT, nesse caso, passaram por cima da lei. Não estou criticando o juiz, nem o tribunal regional. É só ler o acórdão. O TST reformou, é porque lá para baixo pisaram na bola. Não tem outro caminho. E aí? Aí é o quê? Ampla defesa, contraditório, nulidades. O advogado tem que conhecer o processo. Faço um convite para você, doutor, doutora, conheça o processo, estude o processo, não é? Especialize-se no processo, que você vai arrebentar a parte contrária, porque a carência é enorme. Os advogados, em regra, não são técnicos, sobretudo advogado trabalhista. E dentro dos trabalhistas, sobretudo advogado do empregado. E não é crítica também, porque eu sou mais advogado de empregado do que de empregador. Né? É o que isso? Experiência do que a gente vê na vida aí. Né? Então, esse é o caminho. Espero ter ajudado, desejo muito sucesso e veja os cursos que eu tenho disponível no Legale. Fatalmente, vários deles te ajudarão muito. Sucesso!